Fala galera, como vocês estão? Bom, primeiramente eu quero começar aí pedindo desculpas pela ausência aí na última semana, mas tivemos alguns problemas, mas estamos de volta. Hoje falaremos sobre alguns assuntos aí que vem agitando aí a última janela de transferência e também sobre os resultados do Campeonato Brasileiro. Após a vinheta falaremos sobre tudo isso e muito mais. Bom, família, começaremos o vídeo de hoje falando sobre Roger Guedes. O atacante aí de 26 anos, jogador do Corinthians, vem recebendo bastante assédio da Arábia Saudita. Mais recentemente ele havia recusado aí uma proposta, mas ontem chegou na mesa do Corinthians e do atleta uma proposta basicamente irrecusável. A proposta seria aí de aproximadamente 4 milhões de reais por mês, e o jogador aí provavelmente deve ter ficado balanceado aí com essa oferta. O jogador que hoje recebe um salário aí por volta de 2 milhões de reais no Corinthians, se veria aí recebendo 4 milhões de reais aí na Arábia Saudita. Bom, o Corinthians é dono de 40% do jogador, ou seja, os outros 60% pertencem ao próprio atleta. Ele também, com esse acordo, receberia bastante grana aí, já que ele não pertence mais a nenhum clube sem ser o Corinthians. O Corinthians nessa história ficaria bastante prejudicado, pois perderia seu homem referência, seu homem gol, e ainda não lucraria 50% com a venda, 100% aliás, com a venda do jogador, já que ele possui os outros 60%. O Roger Guedes vem sendo bastante importante para o Corinthians, não só nessa atual temporada, mas como também aí nas temporadas passadas. O jogador aí que veio para o Corinthians em 2021 veio recebendo bastante críticas, chegou, pegou a camisa 123, não fez um bom começo de temporada naquela época, mas depois foi se desenvolvendo, pegou a camisa 10 aí, já era. Hoje ele é o homem gol do Corinthians e infelizmente aí pode estar de malas prontas para a Arábia Saudita. Eu, como corintiano, espero que esse negócio mele, mas é bem difícil o jogador recusar uma proposta desse nível. O nosso próximo tópico agora, família, é o técnico Tite. O técnico aí que após a Copa do Mundo ficou sem clube, recebeu algumas sondagens aí do futebol brasileiro, também do Corinthians, negou todas elas porque o plano do técnico era receber uma proposta do velho continente, da Europa. Como as propostas não aconteceram, ele pode ser mais um brasileiro aí rumo à MLS. Bom, o Orlando City dos Estados Unidos está interessado na contratação do técnico. Segundo o jornalista Elias Júnior, no programa Show do Esporte da Band, o treinador possui um acordo para comandar o Orlando City. Se esse negócio for verdade ou não, o técnico aí pode voltar a trabalhar desde dezembro. Bom, sabemos que o técnico teve bastante números expressivos aí na sua passagem pela seleção brasileira, pelo Corinthians. O técnico também acumulou bastante feitos, mas ele pode desembarcar aí nos Estados Unidos. Bom, treinador, boa sorte para você na sua caminhada. Falaremos agora do atacante Pedro do Flamengo. O atacante que na noite de ontem sofreu uma agressão aí. Aparentemente o jogador sofreu um soco no rosto após o jogo contra o Atlético Mineiro. Jogo esse que o Flamengo venceu por 2-1 lá em Minas Gerais. Bom, segundo informações aí, o atleta foi golpeado no rosto lá no vestiário pelo auxiliar técnico Pablo Fernandes. A informação foi dada aí pelo GE e informa que o jogador possui aí fraturas no rosto e na boca, segundo a Polícia Civil. O jogador e alguns jogadores do Flamengo, Pedro e alguns jogadores do Flamengo, se recusam a treinar caso o preparador físico continue no cargo. Seria aí meio que um motim para eles demitirem o preparador físico. Bom, eu acho, venho a falar novamente, eu sou um cara totalmente contra agressões no futebol, não vejo lugar para isso. Não sei o que causou a agressão, aparentemente aí foi uma briga de vestiário que o atacante tenha retrucado, mas também não é motivo para ele receber um golpe aí na cara. O Flamengo aí acerta a venda do jogador Matheus França para o Crystal Palace. Esse clube também é gerido pelo John Textor, aquele mesmo aí que gera o Botafogo. Esse John Textor sempre foi um fã do jogador
e aí estava namorando o jogador para levar ele para o Crystal Palace. Segundo informações aí do GE Globo, o jogador estaria acertado com o Crystal Palace. A negociação giraria em torno de 20 milhões de euros ou 104,4 milhões de reais. 5 milhões de euros fixo em viáveis e mais 5 milhões de euros se eles vencer a bola de ouro. Matheus França aí, então, é mais um jogador a deixar o Brasil e ir para o Orlando City. Eu acho que o Orlando City, aliás, a MLS está tentando aí fazer o que a Arábia Saudita vem fazendo aí nos últimos meses. A Arábia Saudita aí que está tentando tornar o seu futebol uma das principais ligas do mundo. Lembrando aí que a Arábia Saudita está contando com jogadores como Cristiano Ronaldo, Benzema, Kanté e parece que recentemente até o Mané vai desembarcar aí na Arábia Saudita. Firmino também é um jogador que está jogando lá na Arábia Saudita. A Arábia Saudita que por sua vez também está atentado aí por Roger Guedes, camisa 10 do Corinthians. Bom, na minha humilde opinião, um jogador que deixa de jogar aí tanto um campeonato europeu para jogar um campeonato saudita, hoje eu vejo como uma loucura. Por que como uma loucura? Eu acho que um time que seja pelo menos de segunda prateleira, que ele jogue a Europa League ou Champions League, enfim, o jogador tem mais visibilidade. O jogador partindo aí para a Arábia Saudita, que por enquanto é um campeonato morno, pode aí trazer complicações para o jogador, que pode ficar aí esquecido aí nas suas seleções. Mas a ideia da Arábia Saudita é tornar o seu futebol uma das principais ligas do mundo. Hoje temos 5 principais ligas do mundo aí espalhadas pela Europa, que são a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, a Liga Italiana, a Liga Francesa e também a Liga Alemã. Ambas elas aí têm bastante representatividade aí na Champions League. Sempre um ou dois times desses campeonatos disputam aí a Champions League. Vale lembrar também que o jogador que joga aí a Arábia Saudita tem a sua conta recheada aí, porque os caras lá não brincam em serviço, eles soltam bastante grana. Um jogador aí mediano que receberia 2, 3 milhões de reais num clube, ou que seja lá na Europa, ou até mesmo aqui no Brasil, lá os caras não têm medo de pagar salário. Bom, família, novamente aqui falando da Arábia Saudita, o nome da vez agora para jogar na Arábia Saudita é de Antoine Griezmann. O atacante aí de 32 anos, atualmente jogando no Atlético de Madrid, vem de uma boa temporada aí pelo clube espanhol. Vale lembrar também que o jogador estava no Atlético de Madrid, foi para o Barcelona, não rendeu tanto como o clube espanhol esperava, e depois algumas rodagens aí o jogador voltou para o Atlético de Madrid. Ele que está em uma boa temporada, se vê prestes aí a aceitar ou não um acordo aí pelo Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo, que está interessado na contratação do jogador. O jogador de 32 anos pode ser mais um jogador aí a deixar o velho continente e rumar aí rumo à Arábia Saudita. Falando agora de uma que pode ser uma das contratações mais badaladas do futebol brasileiro nessa atual janela de transferência, o jogador James Rodrigues foi oficialmente apresentado pelo São Paulo. O jogador aí que terá um contrato aí válido até junho de 2025, receberá um salário aí de aproximadamente R$ 960 mil, segundo o jornalista André Hernan. O jogador aí que estava atualmente sem clube, chega sem custos aí ao tricolor paulista. Como eu disse aí, o jogador foi uma das contratações mais badaladas aí nessa janela de transferência. O jogador aí pode sobrar no futebol brasileiro e desejo toda a sorte do mundo para o jogador. Não contra o meu Corinthians aí na semifinal da Copa do Brasil, não é mesmo? Bom, família, agora vamos falar aí dos resultados dos jogos do Campeonato Brasileiro, que teve início ontem. Foi a 17ª rodada, mas para alguns clubes foi a 16ª. Por exemplo, Corinthians e América Mineiro não teve ainda a sua partida jogada devido aí aos playoffs da Sul-Americana, da Copa do Brasil. Alguns jogos foram adiados. Portanto, a rodada seria de 17ª, mas para alguns times foram de 16ª. Times esses que são Corinthians, Grêmio, Vasco e América Mineiro, que tem os jogos
a menos aí. Bom, o Atlético Paranaense empatou em 3-3 com o Cruzeiro lá no Paraná. Fluminense bateu o Santos aí por 1-0. O Internacional perdeu por 2-1 para o Cuiabá. O Corinthians venceu o Vasco por 3-1 lá em São Paulo. Fortaleza perdeu de 3-0 para o RB Bragantino. O Atlético Mineiro perdeu de 2-1 para o Flamengo. São Paulo empatou em 0-0 com o Bahia. Botafogo novamente bastante embalado aí, ganhou de 4-1 para o Coritiba. América Mineiro perdeu de 4-1 para o Palmeiras. E hoje, às 18h30, ocorrerá o fechamento da rodada entre Goiás e Grêmio. Bom, família, antes de mais nada, eu quero novamente pedir desculpa aí pelo sumiço na última semana. Quero também agradecer aí as 1.600 visualizações que eu tive em um dos meus vídeos. Quero agradecer bastante a todos vocês. Quero pedir novamente que, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like, comente aqui se você está gostando do conteúdo, dê ideias de vídeos. E é isso, um beijo e até a próxima.